Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Meu nome é Abner Saab e hoje eu estou aqui para contar um pouco da minha história. Muitas pessoas que me seguem, às vezes por muitos anos, veem algumas coisas legais que eu posto aqui no meu Instagram, coisas que eu faço no YouTube, mas não fazem ideia de quem sou eu, de onde eu vim e o que eu já fiz. Por isso que eu resolvi hoje criar esse vídeo aqui. Eu estou aqui no Habtoor Polo Club, em Dubai, que é quase a minha segunda casa já, de tanto que eu venho nesse lugar. Mas eu vou contar para vocês um pouco da minha história, como que eu cheguei até aqui e como que você também pode se inspirar nessa história e chegar tão longe, né? Bom, primeiramente, quero começar dizendo que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, eu não vim de uma família com muitas posses, muito rica, nem que me favoreceu em nenhum sentido político, econômico, enfim, para que eu pudesse chegar até onde eu estou hoje. Sou nascido do Rio de Janeiro e a única coisa que eu tive desde muito pequeno, desde jovem, foi a capacidade de empreender e a vontade de crescer na vida, de me tornar uma pessoa, de ser independente. O meu sentimento de criança sempre foi: eu quero ter meu próprio trabalho, meu próprio emprego, eu quero empreender, fazer alguma coisa para ter o meu dinheiro e não depender dos meus pais, não depender de mesada ou de qualquer outra coisa desse tipo. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de coisas boas, posso assim dizer, e meus pais não tinham condição de me dar essas coisas boas, então eu decidi que eu mesmo trabalharia para alcançar os meus sonhos e alcançar aquilo que eu queria. Partindo dali, a minha mãe conta várias histórias da minha época de colégio, uma época que eu fazia diversas transações no colégio mesmo, com meus colegas. Minha mãe conta, às vezes, eu estava com uma roupa que meus amigos gostavam, eu ia lá e vendia para eles. Estava com, sei lá, algum material escolar que meus amigos gostavam, eu vendia para eles. E assim eu fui fazendo dinheiro. Meu primeiro emprego foi trabalhando para Caterpillar, em Porto Alegre. E trabalhei em todas as áreas que possa imaginar e foram momentos muito bons assim da minha vida, onde eu cresci bastante, aprendi muita coisa. Nessa época de colégio ainda, quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu participei de uma competição. Tem uma empresa que se chama Juniors Achievement. Eles são uma empresa mundial, estão em vários lugares do mundo. E no Brasil eles fazem diversas competições com estudantes para ajudá-los a entender o mundo empresarial. E uma vez, por um acaso, eles estavam no meu colégio e eu comecei a participar de uma dessas competições. Eu ganhei a primeira categoria do colégio ali, né, das pessoas que estavam no colégio, depois a estadual e depois a do país inteiro. Então, o jogo era um jogo bem legal, você tinha que administrar uma empresa e fazer investimentos e aconteciam situações com aquela empresa e a ação dela caía ou subia, você tinha que tomar decisões ali para saber o que você ia fazer com essa empresa. E no final, a empresa que tivesse o melhor resultado era a empresa vencedora. Então, a minha empresa ela foi vencedora nessas 3 categorias que eu estou falando para vocês. Foi uma experiência muito legal. Anos depois, eu, inclusive, participei com as Juniors, aí como um professor, digamos assim, ajudando outros alunos que estavam ali a empreender também, a aprender, a empreender e tudo mais. E foi uma experiência bem legal. Quando eu cheguei nos meus 17 anos, foi quando eu abri meu primeiro negócio, dos 17 para os 18 anos. Eu criei uma marca de surf. Na época era o meu esporte favorito, era o que eu mais gostava de fazer, ir pra praia com meus amigos no final de semana para surfar. E eu criei essa marca que se chamava Side of Beach. Eu criei o logo dela, vou colocar aqui umas imagens para vocês verem o que eram as roupas, né? Eram roupas na época. E o logotipo dela fui eu que desenhei com a minha própria mão. Então eu sempre tive muito esse lado criativo e foi um sucesso, assim, eu produzia e vendia. Foi uma tecnologia que na época era muito difícil de conseguir, que era da impressão digital em roupas. Isso daí, nossa, estou falando de muitos anos atrás, então era uma super tecnologia na época. Pô, deu muito certo. O pessoal que eu trabalhava, na minha faculdade, no trabalho, enfim, compravam as roupas, gostavam, voltavam, compravam mais, compravam para a família. E foi muito legal. E com isso eu comecei a aprender pouco desse gosto de ser empresário, de fazer negócios, de ganhar dinheiro. Eu acabei conquistando algumas coisas que eu tinha muita vontade ali, mas quando eu cheguei ali por volta dos meus 19, 20 anos, eu me mudei de Porto Alegre para São Paulo
E nessa época eu trabalhava para uma empresa de consultoria que se chamava Accenture. Muitos de vocês devem conhecer essa empresa, uma empresa mundialmente conhecida. Foi um outro lugar onde eu aprendi muita coisa, muita coisa, muita coisa. Eu trabalhava como PMO, era gestor de projetos e principalmente na área de bancária, né? Então, o Banco Sicredi, enfim, outros bancos que eu participei do projeto como PMO. Cara, eu aprendi muito sobre gestão ali. Em paralelo a isso, eu estava cursando a minha faculdade em economia e uma outra área que eu sou apaixonado e gosto muito de... Apesar de hoje em dia não estar inserido dentro desse mercado, eu leio bastante, pesquiso bastante, gosto muito. E aí, estava trabalhando na Accenture e fui para São Paulo. Acabei que entrei muito no mundo corporativo, uma outra pegada, não tinha nada a ver com surf, era uma realidade totalmente diferente. E eu comecei muito a usar roupas mais sociais, terno e tudo mais. E eu gostava de desenhar meu próprio terno, gostava de desenhar minhas próprias roupas. Eu sempre gostei de coisas autênticas. Eu nunca gostei, não é só com roupa, mas é qualquer outra coisa que todas as pessoas têm ou usam, enfim. Eu sempre gostei de ter as coisas da minha própria forma, do meu próprio jeito, com o meu próprio desenho, com o meu toque. Então, acho que vocês percebem um pouco disso, né? Quando vem em minhas redes sociais, vem as coisas que eu faço, tudo tem alguma coisa diferente, porque eu gosto de criar essas coisas diferentes. Então eu criava minhas próprias roupas, meus próprios ternos. Todo mundo adorava, me elogiava demais, mas eu nunca imaginei trabalhar nada sequer parecido com isso. Eu queria abrir um novo negócio, eu queria investir em alguma área, mas não fazia a mínima ideia. Nesse meio tempo eu comecei a fazer alguns investimentos na Bolsa de Valores, em ações, tudo mais. Foi uma experiência muito legal também. Eu vivi um tempo ali mexendo com isso e foi bem interessante, mas eu sentia que não era o que eu tinha que fazer, não era o meu destino, sabe? E no ano de 2016, eu não estava nada satisfeito com o Brasil, politicamente falando, economicamente falando. Eu falei, cara, eu não quero morar no Brasil, eu não quero continuar aqui, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, porque eu sei que eu posso mais do que isso, eu sei que eu posso chegar muito mais longe e eu sei do meu potencial. Existem momentos na vida que, talvez você já tenha passado por isso, parece que a gente está com a cabeça batendo no teto, né? Parece que a gente chegou no nosso limite ali onde a gente está nesse momento. Existe muito mais a ser explorado, muito mais a se fazer do que aquilo que a gente está fazendo naquele momento, né? E é justamente nessa hora que a gente tem que tomar uma atitude, tomar uma ação e mudar a nossa vida. São riscos que a gente vai correr, são situações desconfortáveis, a gente totalmente vai sair da nossa zona de conforto, mas é o que vai fazer a gente chegar aonde a gente sonha em chegar. E foi justamente isso que eu decidi nessa época. Eu falei, cara, eu quero abrir um negócio e eu não quero morar no Brasil. E eu comecei a pesquisar países para onde ir, o que fazer e tudo mais, até que eu cheguei em Londres, que é um lugar que eu amo de paixão, acho lindo demais, eu gosto da cultura, da arquitetura, da forma como as pessoas se vestem, como se portam, eu acho, nossa, pra mim é, assim, fenomenal. Eu falei, cara, eu tenho que morar na Inglaterra. E por algum motivo comecei a pesquisar sobre tudo que acontecia na Inglaterra, sobre como as pessoas viviam, o que elas gostavam, o que elas faziam e tudo mais. Até que então eu me deparei com o mercado de cavalos, que na Europa, né, hoje já tendo um conhecimento maior sobre isso, eu sei que a Europa, de uma forma geral, tem uma força muito grande e o hipismo, principalmente, né, não só o hipismo, mas o polo também e outros esportes, dressage e tudo mais, são esportes muito fortes na Europa. E até então eu não fazia a mínima ideia que esse esporte existia no Brasil, que existiam hípicas no Brasil. E eu falei assim, cara, será que tem alguma coisa assim parecida? Eu quero ter contato, quero ver como é que é. E aí eu decidi ir na hípica, em São Paulo, na hípica Santo Amaro. E eu me lembro como se fosse hoje, cheguei na hípica, comecei a olhar assim, cara, me deslumbrei, me apaixonei. Eu falei, nossa, eu me vejo vivendo isso, eu vejo a minha vida aqui dentro. E falei, é aqui. E aí, inicialmente, eu só pensei em fazer o esporte. Então eu entrei em contato com a hípica para entender valores, entender como funcionava, o material necessário para poder praticar e tudo mais. E, obviamente, no início, quando você está começando a fazer a escolinha, começando a treinar, você não precisa de nada de
muito exagerado roupas e material e tudo mais, até porque geralmente a própria escolinha já fornece algumas coisas ali para você e tudo mais. Só que eu, com a minha cabeça de querer entender como funciona, querer criar coisas diferentes, querer fazer algo novo, comecei a entender como que funcionavam as roupas, o material, como é que as pessoas faziam para praticar o esporte profissionalmente. Foi aí que eu comecei a enxergar que naquela época, em 2016, as pessoas compravam todas as roupas na Europa. Sei lá, uma vez no ano eles iam para a Europa, ou algum amigo ia para a Europa, comprava roupa e trazia para o Brasil. Levava para o Brasil, no caso. E eu comecei a pensar sobre isso. Eu vi as pessoas vestidas com a mesma roupa, tudo exatamente igual. Eu falei, cara, não tá certo isso. A gente está falando de um esporte de elegância, um esporte fino, e as pessoas têm que usar roupas que as próprias marcas impõem para elas. Então é aquilo, é o modelo que eu tenho é A, B, C e D, você é obrigado a usar isso aqui. As cores eram super limitadas, era preto, cinza, azul, vermelho. E o tipo de material não tinha nada a ver com o clima do Brasil. Nada a ver com o clima do Brasil. Uma roupa quente, não tinha elasticidade, não tinha tecnologia, não tinha nada. Foi aí que eu tive a ideia de criar uma marca que fosse exatamente a personificação da minha personalidade. Único, sob medida, personalizado e que tivesse uma tecnologia nas roupas para o clima do Brasil e que favorecesse os cavaleiros e amazonas durante a prática do esporte. Foi então que eu comecei a entrar na hípica, fazer contatos e tentar entender mais do mercado, como é que funcionava, como as pessoas pensavam. E Deus colocou no meu caminho pessoas super importantes que me ajudaram muito a criar o início dessa marca, estabelecer uma base. E essa parte ela é fundamental para qualquer negócio. Às vezes a gente quer criar um negócio, quer fazer as coisas muito rápido, mas, cara, não é assim que funciona. A base ela tem que ser sólida, ela tem que estar firmada na rocha. Assim como Jesus fala, a gente deve construir a nossa casa na rocha e não na areia. Isso se aplica muito nos negócios. A gente tem que construir o nosso negócio firmado na rocha. Então as coisas têm que ser feitas da forma correta. Por mais que tome um certo tempo, um certo dinheiro investido, mas a gente precisa passar por essa fase que é fundamental do negócio. E eu fiquei um ano inteiro só fazendo teste de roupa, uma peça atrás da outra, até uma pessoa que estava me ajudando a testar, um cavaleiro já experiente, fala para mim, Abner, essa é a melhor roupa que eu já vesti na minha vida. No dia que ele falou isso para mim, eu falei, cara, tô pronto para começar meu negócio. Dentro dessa história, eu tô fazendo ela muito curta, eu vou fazer outros vídeos aqui para falar um pouco mais sobre ela. Existem vários detalhes que foram acontecendo ao longo do caminho para tornar que isso fosse possível de acontecer. Mas resumindo para vocês, essa foi a forma como nasceu esse meu negócio. Cara, o negócio foi tão bom, assim, deu tão certo que em um mês a gente já estava tendo uma quantidade considerável de pedidos. E depois de 1 ano e meio / 2 anos, a gente já tinha vendido mais de 300 casacas, que é como se fosse o blazer do esporte. E com 22 anos eu já fiz o meu primeiro milhão com essa empresa, com essa marca. Era algo que, nossa, na época para mim era impensável. Até 2 anos atrás eu era assalariado, ganhando um salário que mal poderia pagar minhas contas. E 2 anos depois eu já tinha feito o primeiro milhão. Nesse meio tempo, eu não fazia roupas só para hipismo, eu comecei a fazer roupas para outros mercados também, principalmente roupas sociais, tipo terno, e jogadores de futebol, alguns políticos, alguns empresários. Então me ajudou bastante a crescer nessa questão. E eu vi que ali eu tinha acertado o negócio que eu tinha que fazer. As coisas começaram a caminhar, eu comecei a investir mais no negócio, a gente foi expandindo, até que chegou 2019, quando eu tive a ideia de criar. Na verdade, eu já tinha essa ideia um tempo atrás, eu tinha tentado fazer ela de uma forma diferente, não tinha dado certo, mas eu sabia que ela era uma ideia muito boa e que se eu continuasse insistindo nela, eu ia ter resultado. E aí, em 2017, eu criei uma outra empresa chamada Ofir. Essa empresa é um marketplace de luxo, é uma plataforma onde as pessoas acessavam, criavam os seus anúncios e elas vendiam qualquer tipo de produto dentro desse marketplace, seja joias, sejam pedras preciosas, sejam propriedades, cavalos, carros, aviões,
helicóptero, enfim, tudo que é relacionado ao mercado de luxo era comercializado ali naquela plataforma. E eu queria muito trazer isso para o mundo físico, porque a gente fazia networking muito forte ali dentro, tinham pessoas muito grandes negociando dentro da plataforma. E aí eu falei, cara, eu tenho que trazer isso para o mundo físico, eu quero trazer algumas marcas junto comigo. E no início foi muito difícil. Cara, eu perdi a conta de quantas vezes eu fiz ligações, reuniões. Falei com muita gente, porque eu queria fazer esses eventos e eu só ganhei não, e não conseguia sair do lugar. Até que eu comecei a ter uma ideia, beleza, se eu não consigo fazer da forma que eu quero, eu vou começar de uma forma menor e depois eu vou crescendo. Então, em 2017 eu fiz o meu primeiro evento numa galeria de artes, na Art Lab, ali no Oscar Freire, em São Paulo. E foi um evento já muito legal, a gente recebeu pessoas muito interessantes naquele evento. E daquele evento saíram muitos negócios bons, inclusive. E aí se passaram os anos, de 2017 a 2019, eu fiquei nessa trajetória de tentar fazer esse evento tão grande que eu queria. E graças a Deus, em 2019, em março de 2019, eu fiz o primeiro evento da Ofir. Foi em um hangar, em São Paulo, chamava Alta Heliport. A gente teve patrocínio de marcas muito grandes. E foram, assim... eu não me lembro exatamente agora o número, mas foram mais de 50 marcas patrocinando o evento. A gente tinha McLaren, Airbus, Azimuth, nós tínhamos Instituto Ayrton Senna como nosso parceiro em um leilão beneficente, Samsung, Lavazza e por aí vai. Eram marcas muito grandes, de nível mundial. Essas marcas traziam como convidados os seus melhores clientes. E a gente criou um dia de networking de negócios e dentro desse evento foram gerados milhões de dólares em negócio. Foi um sucesso, até hoje muitas pessoas me pedem esse evento de novo e falam, Abner, eu preciso desse evento, eu quero participar de novo, quando é que vai acontecer? Mas eu vou contar para vocês porque que ainda não aconteceu, talvez aconteça novamente. Foi um sucesso, foi muito legal. E eu me senti super realizado, tinha conquistado um sonho ali. Nessa época eu estava com meus aproximadamente 24 anos. Então você imagina um jovem, né, de 24 anos fazendo um evento desse. 800 convidados, mais de 50 marcas de nível mundial. E eu tenho certeza que hoje tu pode ir em qualquer uma dessas marcas e perguntar sobre esse evento. É unânime, porque todas elas falam da qualidade do evento que a gente fez. Eu tive parceiros muito bons para produzir esse evento, foi assim, fundamental. Mas, cara, que felicidade de ter realizado esse sonho. No final de 2019, em novembro, eu fiz a segunda edição no Rio de Janeiro, no Campo Olímpico de Golfe, na Barra da Tijuca. A Cirela foi a nossa patrocinadora master nesse evento. E metade do evento foi dentro de um apartamento deles, o Pininfarina, e a outra metade foi dentro do Campo Olímpico de Golfe. Esse apartamento do Pininfarina, ele era lançamento na época no valor de 16 milhões de reais. E, para vocês terem uma ideia, tinham pilastras folhadas a ouro dentro do apartamento de 600 metros quadrados. E foi um evento muito legal também, com patrocínios muito fortes. A gente tinha Jaguar, Land Rover, a Lavazza novamente, Prime U, enfim, várias marcas, também 50 e poucas marcas patrocinando. Um evento também ali de 800 pessoas, mais ou menos. A Socialite do Rio de Janeiro estava em peso nesse evento. Foi um evento sensacional. Finalizados esses eventos, nós entramos em 2020 e, obviamente, todos vocês sabem o que aconteceu em 2020, infelizmente. A gente tinha um outro evento marcado em março de 2020 e dessa vez ia acontecer no hangar da TAM Executiva, no aeroporto de Congonhas. Ia ser um evento muito legal. A diferença é que nesse evento os clientes iam poder chegar de jato, porque a gente estava dentro de um aeroporto e não só um heliporto. E a gente ia conseguir subir o nível ainda mais do evento, mas infelizmente foi cancelado de última hora, não era possível concluir a produção desse evento. Bom, passado aquele ano inteiro, sem poder fazer muitos negócios como eventos, campeonatos de hipismo parado, foi o momento que eu tirei para poder decidir o que eu faria, quais seriam os próximos passos dos meus negócios, enfim. E aí eu me lembrei, né, da minha ideia de, ok, eu não quero morar no Brasil, eu quero ter uma marca internacional, eu quero crescer ainda mais. Eu não estou satisfeito com o faturamento que eu tenho hoje. O nível que eu estou hoje é um nível muito legal, mas ainda não é nada perto do que eu quero. E foi aí então que eu comecei a pensar em países que seriam interessantes de investir, de arriscar, que teriam a ver com o meu negócio.
Só traçando um paralelo, quando eu criei essa marca em 2016, como eu falei para vocês, eu já criei ela com o intuito de ir para fora do Brasil, para expandir de uma forma internacional. Por isso que o nome dela é um nome francês. O nome dela se chama Vainqueur Cheval e significa cavalo vencedor numa tradução literal para o Brasil, para português. E eu tive essa ideia porque existem várias marcas dentro do mercado de cavalos, não necessariamente dentro do mercado de pijo, mas dentro do mercado de cavalos, que usam cavalos como ícone e tudo mais. Eu falei, cara, a minha marca é a marca vencedora, é a marca que vai um dia se tornar acima de todas essas marcas, eu tenho certeza disso. Então, por isso que eu vou colocar o cavalo vencedor. E foi aí que saiu o nome da minha marca. E já coloquei o nome em francês porque eu queria que soasse algo luxuoso em qualquer lugar do planeta onde eu fosse. Bom, voltando para o futuro, então eu comecei a pensar e falei, cara, eu quero que a minha marca ela esteja posicionada dentro de um mercado de luxo, um mercado onde nós estamos falando de pessoas de altíssimo padrão, de altíssimo exigência, pessoas que não aceitam qualquer coisa, pessoas que não querem qualquer tipo de produto e que estão dispostas a pagar por um produto bom, um produto bem feito, um produto de qualidade, porque, cara, em tudo que eu faço, a qualidade é assim, o primeiro check que tem que acontecer em qualquer tipo de produto, em qualquer tipo de serviço, qualidade é fundamental. Se meu cliente não sair satisfeito, com um sorriso de orelha a orelha e falando muito bem de mim, eu não estou feliz. Então, comecei a entender que os Emirados Árabes, o GCC, era o local ideal, porque investimentos altíssimos, alta valorização de produtos internacionais, um mercado onde tem um clima, por muitas vezes, bem parecido com o clima brasileiro, onde meu produto encaixaria perfeitamente. E o melhor de tudo, era o meu objetivo desde o início, alcançar príncipes, sheiks e pessoas que estão no mais alto nível dentro do esporte aonde eu atuo. Cara, estava traçada a minha meta. Dubai é onde eu vou morar, é onde eu vou abrir meu negócio, é onde eu vou expandir. A partir de então, começou um trabalho gigante para entender o mercado. Nessa época não existia ChatGPT, não existia Gemini, nada dessas coisas. A pesquisa era feita manualmente, Google, Instagram, redes sociais, enfim, comecei a pesquisar. Quando foi no final de 2020, eu falei, agora eu vou para Dubai. Na época ainda estava com muitas restrições. Eu lembro que a primeira vez que eu vim para cá de máscara. Eu fui em vários pontos turísticos, que inclusive eu acabei nem indo posteriormente, porque eu já conhecia. Mas as minhas fotos ficaram muito ruins, porque era tudo de máscara, um negócio estranho. Enfim, foi a primeira vez que eu vim pra cá. E, conheci gente muito legal e que comecei a criar um relacionamento, eu comecei a criar a ideia de, ok, o meu negócio é sólido, faz sentido e vamos pra frente. A partir de então, decidi que eu ia investir no mercado dos Emirados Árabes, decidi me mudar para Dubai e trazer meu negócio de uma vez por todas. Então comecei a patrocinar pessoas muito grandes aqui, pessoas que me ajudaram muito no início, me deram todo o suporte que eu precisava, literalmente abriram o caminho para mim. E eu fui subindo. Uma coisa que é fenomenal de Dubai, além de milhões de outras que eu vou contar para vocês ao longo do tempo, é que aqui, cara, você vai conhecer gente do mundo inteiro. Aqui nós estamos literalmente no centro do planeta Terra. Então daqui para a Europa, daqui para a Ásia, daqui para qualquer outro lugar, tá no meio do caminho. Então, se você quer ir daqui para a China, por exemplo, você vai tomar mais ou menos o mesmo tempo do que você ir daqui para os Estados Unidos ou daqui para o Brasil. Então você está literalmente no meio do caminho, você vai encontrar gente do mundo inteiro. É um mercado que está super em expansão, muito investimento, muito dinheiro. E as pessoas são muito proativas, elas valorizam muito o seu trabalho. E isso é muito legal. Então, eu comecei a investir e comecei a conhecer muita gente. Daqui, o meu produto começou a ir para muitos países. E comecei a ficar conhecido na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. De 5 anos para cá, minha empresa começou a exportar para 18 países. Tenho uma cartela de clientes muito grande e clientes muito selecionados. Para minha felicidade, eu alcancei o objetivo que eu tanto queria quando eu vim para cá, que era poder, trabalhar com sheiks, trabalhar com a família real e tudo mais. Graças a Deus isso aconteceu. Não só aconteceu, como hoje um grande amigo meu e quem representa a minha marca aqui nos Emirados é o Sheikh Rashid Al Maktoum e a esposa dele, a Natalie. São duas pessoas muito queridas para mim, que eu amo demais.
e que hoje representam a minha marca, não só nos Emirados, mas também na Europa, e a gente tem uma parceria muito legal. Para mim é uma felicidade enorme. E além disso, vários outros clientes que eu tenho, né, sheiks e enfim, não só de Dubai, não só dos Emirados, mas de outros países aqui também. E eu sou muito grato, primeiramente a Deus, por me possibilitar criar tudo isso, realizar esses sonhos. Hoje eu tenho apenas 31 anos, então eu sei que eu tenho muita coisa ainda para fazer, tenho muito lugar para ir, muita coisa para alcançar, mas eu já sou muito feliz por tudo que eu fiz até aqui, por todas essas coisas que eu já conquistei. E tem muitas coisas a mais por vir aí. Eu estou criando algumas coisas muito legais que em pouquíssimo tempo vocês vão conhecer, vocês vão saber. E para aqueles que queriam saber um pouco da minha história, entender um pouco sobre mim, esse é um resumo, eu estou resumindo muito para vocês os últimos 10 anos da minha vida, 12 anos da minha vida. Tem muita coisa aí no meio do caminho que eu vou contando para vocês. O mercado dos Emirados, ele é um mercado muito legal, mas é um mercado bem desafiador, ele exige diversas coisas de você, e principalmente resiliência e saber como conquistar o seu espaço, né? Não é nada de mão beijada, assim como nada na vida, mas obviamente se você quer alcançar coisas grandes, você vai ter que passar por riscos muito grandes, você vai ter que passar por desafios muito grandes e tem que estar disposto a por muitas vezes perder para ganhar no futuro. E se você não souber isso e não puder fazer isso, você nunca será grande, você nunca alcançará os seus sonhos. Então, esse é o recado que eu deixo para você hoje, esse é um pouco da minha história. Continue me acompanhando aqui nas redes sociais, porque eu vou postar muita coisa legal, várias coisas novas. Eu gosto de postar bastante sobre alguns hobbies que eu tenho, eu gosto de competir. Hoje eu não estou mais competindo no hipismo, mas por algum tempo competi, inclusive aqui no Rabitur cheguei a competir, cheguei a ganhar algumas competições, foi muito legal. Já cheguei a jogar polo, e hoje o meu hobby principal é corrida de carro, é uma coisa que eu amo, é a minha paixão. Já tive a oportunidade de correr em alguns países, inclusive, e tenho certeza que eu vou chegar muito mais longe também nessa questão aí. E, poxa, quero agradecer a todos os meus parceiros que estão comigo, me ajudando a tornar meus sonhos realidade, e conto com vocês. Muito obrigado, você que ficou até aqui. Se você tiver alguma curiosidade, alguma coisa, comenta aqui nesse vídeo, me dá as suas ideias, o que você achou, o que você acha dessa história da minha vida, se era o que você esperava, se não era, enfim. Tô muito curioso para saber o que vocês pensam, tá bom? Muito obrigado e eu volto em breve aqui para contar muito mais para vocês e a gente conversar mais sobre o mercado dos Emirados, sobre vender internacionalmente, novos negócios, como exportar, como ganhar em dólar, como ganhar em euro, porque é o que você precisa fazer hoje no seu negócio se você quer sobreviver nos próximos anos. Muito obrigado e até a próxima.